Números 23, 18. E ele levou a ilustração dele e disse: Erga-se, despojador, e ouça. Dê ouvidos a mim, descendente do pássaro. Agora aqui, né? Despojador seria Balaque e pássaro seria Zippor. O grande pastor não é um homem que vai enganar, nem descendente do solo, que vá mudar o fôlego. Acaso ele falou e não vai fazer? E falou e não vai erguer? Agora aqui vamos lembrar que é ilustração. Então essa é a tradução da palavra parábola, tá? A palavra parábola, ela tem um viés excessivamente religioso, do qual nós só usamos ela no sentido bíblico. É simplesmente uma ilustração ou um exemplo, como nós falaríamos no dia a dia. Então aqui, né, ele levou a ilustração dele, né, que ele deu uma ilustração, que isso aqui é uma parábola, é uma ilustração de algo. E aí aqui, ó, o grande pastor. Nas traduções tradicionais, aqui vocês vão ter Deus. As traduções tradicionais, eles pegam duas palavras diferentes do hebraico e traduz para a mesma, que é a palavra Deus. Ela tem duas formas, uma é como El e a outra como Elohim. Quando ele é como El, eu chamo de grande pastor, porque os pictogramas têm um boizinho e um cajado. Então eu chamo, é como se fosse pastor alfa, o alfa pastor. Então eu chamo de grande pastor. E Elohim é o mesmo El, só que com o Rim no final, que seria um homenzinho, um braço e a água, que é o que eu falo, que representa Cristo andando na água, quando ele estava salvando. E no primeiro episódio eu explico mais sobre a palavra Elohim, então eu não vou entrar muito adiante aqui. Então aqui é um dos lugares que eu falo que a Bíblia, no grego, do qual os apóstolos liam, ela já tinha um certo afunilamento de entendimento, porque aqui eles já traduziram as duas palavras como Deus. E tem uma clara diferença. Então, vamos lembrar que, por que a palavra pastor? Vamos refletir um pouco sobre isso. Porque o pastor é aquele que alimenta as ovelhas e também guia as ovelhas. Então, e essa é a função do grande pastor, de Deus. É não apenas te alimentar com aquilo que é do seu dia a dia e da palavra, mas também te guiar. É por isso que a palavra pastor, ela tem uma grande exatidão no bom livro. Assim, essa palavra em lugares ela pode ser também considerada como um instrutor ou mestre ou tudo, mas diante do caráter de Deus, de como ele funciona ao decorrer do bom livro, aqui a melhor interpretação para como essa palavra funciona é simplesmente pastor. Então eu chamo Deus, quando ele está como El, de grande pastor, ao invés de afunilar tudo para Salvador, ou tudo para Deus, ou tudo para Theos, como foi feito na versão grega que era lida nos tempos do Cristo, ou como está nas Bíblias de hoje. Aqui, esse 19, tá, em todos está minta também. Aqui, né, não é homem que vá mentir. Só que essa palavra, ela é usada de maneira muito mais ampla, porque toda vez que você mente, você engana, mas nem sempre você engana, você está mentindo. Tem outras maneiras de você enganar. Então eu achei que é mais específico usar enganar por conta de outros contextos dos quais essa palavra está. Descendente do solo. Lembrar que o solo também, né, por aqui ser uma ilustração, especialmente, o solo é ligado a pessoas que vivem uma vida ainda na carne e não atrás do espírito, da inspiração. E aqui também, diante da ilustração, o que é mudar de fôlego? Seria como se fosse mudar a inspiração. Então, a inspiração do Salvador, do grande pastor, é sempre a mesma. É a inspiração pura. Então, aqui nós temos encaixe também com a palavra fôlego. Tem lugares que vai colocar aqui, se eu não me engano, arrepender. É arrependa, arrependa. Só que essa palavra não é se arrepender, porque ela é usada também no começo da Bíblia
como Deus se arrependeu de ter feito a terra. Só que aqui ele não se arrepende. Então não teria encaixe diante do começo. É como se fosse trocar o fôlego, trocar o. Acaso ele falou e não vai fazer, e falou e não vai erguer. E aqui também. Lembrando que sempre que você vê erguer ou levantar, tenta refletir em como aquilo se encaixa à cruz, especialmente em ilustração. 20. Veja, para favorecer eu peguei, e ele favoreceu, e eu não vou fazer ela retornar. Para favorecer eu peguei o quê? A fala, a palavra. Lembrar que eu traduzo abençoar como favorecer, porque diante de como nós usamos a palavra abençoar na nossa cultura hoje, ela não tem mais encaixe bíblico, porque virou algo místico. E é algo bem concreto, é um favorecimento que você dá à pessoa, e virou toda uma cena esotérica a questão do abençoar. 21. Não olhou ruindade em segura calcanhar, e não viu canseira em persistiu com o grande pastor. Salvação, o salvador dele com ele, e estrondo de rei nele. E aqui é bastante específico, né? Não viu iniquidade. Na verdade, a ruindade é a mesma palavra que é usada para ruim, quando algo é ruim. Aqui numa outra está desgraça, aqui numa outra está iniquidade, a outra está ofensas. Mas é a mesma palavra que é usada para ruim. Então, se ele não viu algo ruim, ele não viu ruindade. Não tem por que enfeitar palavras como essa. Não tem por que enfeitar nenhuma palavra. 22. O grande pastor que fez eles saírem de sitiado tem imponência para ele como de um touro selvagem. Lembrando aqui, né? O grande pastor é quem? Quem alimenta e quem guia. Então, quem alimenta e quem guia fez eles saírem de sitiado. E também tem esse encaixe. O grande pastor tira as ovelhas do cercado, do sitiado. Lembrando que touro também é a ligação à letra Aleph, que é um boizinho. Selvagem, né? 23. Porque não há sussurração em segura calcanhar, e não há fatiamento em persistiu com o grande pastor. No momento vai ser dito a segura calcanhar, e a persistiu com o grande pastor. O que o grande pastor realizou? Sussurração. Na maioria das traduções, esse sussurração vai estar como, lá, encantamento, feitiçaria, encantamento. Então, naquela época já existia esse tipo de coisa. Mas é a mesma raiz da palavra que é usado para cobra, do qual eu falo que a raiz é cobra, é cobre, e o que a cobra faz é o sussurrar. Então, para manter essa ligação com o que a cobra faz, eu uso sussurrar, que é a raiz da coisa toda. E aqui, ó, agora isso aqui é muito interessante, fatiamento. Aqui é de fato a palavra fatiamento. Nas traduções tradicionais, você vai ter adivinhação, encantamento, adivinhação e magia. Cada um coloca uma coisa. Só que essa palavra ela é muito mais usada no sentido de fatiar. E quando nós vamos no Novo Testamento, a tradução da palavra demônio, se eu não me engano, é no sentido de fatiadores, porque eles acreditavam que essas inspirações ruins eram possíveis em fatiar as coisas para as pessoas. Isso aqui é para você, e aquilo ali é para você, e aquilo ali é para você. Então aqui nós temos uma grande ligação entre o conceito, já desde o Antigo Testamento, da raiz do significado da palavra demônio, com, né, a coisa toda. Então, a crença de demônios, sendo os partilhadores das coisas, que distribuem as coisas para as pessoas, ela vem desde o Pentateuco. Não é uma coisa exclusiva do Novo Testamento. Apesar da palavra explícita demônio não existir, nós vemos que já na raiz do entendimento, eles já trabalhavam com esse conceito de outras culturas que já tinham essa crença de que essas, né, entidades fatiam as coisas entre as pessoas, distribuem. São as distribuidoras entre as pessoas. E isso nós temos religiões hoje que acreditam nisso. Que entidades diferentes são responsáveis por fatiar. Essa aqui dá saúde, essa aqui dá dinheiro, essa aqui
Então, nós começamos a ver o conceito desse fatiamento da divindade acontecendo desde aqui e também no grego, quando eles trabalham com a palavra demônios, que eu traduzo também, eu não traduzo como demônio, eu traduzo como algo diferente. 24. Veja, o povo vai se erguer como uma leoa e vai se levantar como um leão. Ele não vai deitar até que consuma a presa e beba o sangue dos rompidos. Agora aqui no 24 também. No 24, legal, tá leoa e leão. Aqui nessa. Leoa e leão, todas. Legal, legal. Tá. Aqui, ó. E beba o sangue dos rompidos. O grande rompido é Jesus salvação, que ele foi rompido por conta da cruz. Então, e beba o sangue dos rompidos, você faz também essa ligação ao momento da cruz. E o despojador disse ao engole-povo. Despojador, lembrando que despojador é o Balaque e o engole-povo é o Balaão. Então, o despojador disse ao engole-povo: nem perfurar você vai perfurar ele, e nem favorecer você vai favorecer ele. Ele quem? Persistiu com o grande pastor, que é Israel. E o engole-povo respondeu, e disse ao despojador: acaso eu não falei a você, dizendo, tudo que salvação falar, isso eu vou fazer? E o despojador disse ao engole-povo: venha, mesmo. Aqui não é por favor, é mesmo. O que acontece? Às vezes, eu corrijo a inteligência artificial, aí conforme ela vai processando o restante do texto, ela deixa uma palavra que eu já corrigi para trás. Então, eu acabo revendo depois. O dia que ela melhorar, vai facilitar meu trabalho. Cada vez está melhorando, então cada vez vai ficar melhor, mais fácil e fluido para fazer isso. Venha, mesmo, e eu vou pegar você a um outro lugar. Talvez seja correto aos olhos do Salvador, e você vai perfurar ele para mim de lá. E qual é a questão do perfurar? Porque muito provável. Não sei se vocês vão lembrar, mas um dos termos que o despojador usou para se referir ao persistiu com o grande pastor, que é Israel, foi ossudo, foi osso, é um povo ossudo, tenso. Mas a raiz da palavra é osso. Então, perfurar ele tem esse sentido. E lembrar também que o perfurar, ele tem uma ação que não é muito comentada, tá? Foi uma coisa que eu percebi na minha busca ao Salvador. Quando você começa a andar muito tempo em pureza, que é buscando estar puro diante dele, através de buscar ele de coração e conhecê-lo e oração, quando você passa um bom tempo nessa pureza, quando você cai, você começa a sentir meio que um negocinho perfurando na pele. Então, dá para ver o encaixe que desde aquela época eles já tinham noção disso. Hoje nós não temos noção, porque eu nunca vi alguém citar dessa forma, que é um sentido quando você acostuma com a pureza, você depois se sente perfurado. Eu fui sacar isso, que era de fato a melhor palavra para esse negócio que você sente na pele quando você acaba errando, depois de andar muito tempo com o Salvador, quando eu fui ver a palavra aqui sendo usada dessa forma. Eu falei assim, poxa, é verdade, parece um sentimento de perfurar. E lembrando que o Cristo, no fim das contas, ele foi perfurado. Então, se foi permitido que ele fosse perfurado, é porque ele teve que tomar o erro para ele. E isso acaba sendo uma das comprovações para quem tem essa sutileza da palavra perfurar sendo usada diante do erro, do pecado, do qual Cristo, de fato, tomou o erro, o pecado sobre ele. 28. E o despojador pegou o engole-povo a cabeça de escancarado, que se inclina sobre a frente de ressacado. Agora, escancarado seria pior e ressecado seria deserto, né? E aqui essa com certeza é deserto de Gesimão. Uma tradução emitiu o nome do deserto,
A outra colocou deserto. E outra colocou deserto também. Mas é ressecado. Vamos até ver como que tá essa palavra aqui no tradicional. Yesimon. É. Eles traduziram, ao invés de eles colocarem o nome do local, eles simplesmente colocaram deserto. Mas eles têm, nesse caso aqui, então, nós temos um problema de afunilamento. Eles tem duas palavras diferentes que são usadas para deserto, que é o midbar e essa aqui. Então, são duas palavras completamente diferentes, de dois usos completamente diferentes, de dois lugares completamente diferentes, sendo usado como deserto. Então, eles arrancaram o nome e o significado também não é o melhor, porque tem outras palavras que significam um sentido mais de deserto. Então, 29. E o engole-povo disse ao despojador: construa para mim aqui 7 lugares de ofertas e prepare para mim aqui 7 touros e 7 carneiros. Lugar de oferta é a minha tradução para onde, nas traduções tradicionais, você vai ter a palavra altar. Ao meu ver, altar é uma péssima palavra, porque indica-se apenas ao lugar físico, e o verdadeiro lugar de oferta é o coração. E a ligação dos rituais de Levítico ao que funciona da forma inspirada e espiritual do qual o Salvador quer de fato que você tenha é o coração. Então, o coração é o real lugar de oferta e o altar é uma ilustração do lugar de oferta, que seria o coração. Lembrando que os rituais de Levítico e todos os outros rituais recomendados pelo Salvação, eles são ilustrações do que deve ocorrer na pessoa ao buscar salvação, e não o inverso. O que ocorre na pessoa não é a ilustração é o que ocorre no mundo físico. O mundo físico é simplesmente uma gigante ilustração. Por isso que eu cito aqui a conexão que o Sol tem com o Salvador Deus Jesus, a questão que a Lua tem com as pessoas, as estrelas, que também a melhor palavra para estrela não é estrela, nós vamos chegar lá, é faísca. Então, nós vamos ver isso tudo. 30. E o despojador fez conforme o engole-povo disse. E ele fez acender touro e carneiro no lugar de ofertas. Lembrar que o que seria acender touro e carneiro no lugar de ofertas? Acender é aquela palavra, quando eu falo do ritual da ascensão, é aquele ritual onde a coisa é inteira queimada. Lembrando que o Cristo é o touro, porque ele fala que ele é o Aleph, e o Aleph é a letra do touro, e ele também é o carneiro, né? Eis o cordeiro, eis o carneiro de Deus que tira o erro do mundo, no lugar de ofertas. Então, isso aqui, nós vemos que esses rituais, todos, de alguma forma, eles são ilustrativos da cruz, porque se você faz acender touro e carneiro no lugar de ofertas, é a forma mais direta de você exemplificar o momento da cruz de madeira do Cristo nela.